Pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Já curte aqui, já ativa o sininho para receber todas as mensagens e segue a gente lá no canal para a gente sempre ter conversas produtivas para melhorar aí a sua vida e tudo mais que você precise. E hoje a gente vai conversar com o marido da Juliana. Ele é o pai da Betina, de 14 anos, tem uma adolescente em casa, tem 2 pets, a Amora e o Tonico. E aí a gente vai conversar com uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência nesse tema. É um tema super relevante nas organizações. Ele é um dos maiores especialistas e referências do Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre gestão de mudança. Tá comigo hoje o Adrian Ferraz. Seja super bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Dai? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Vamos conversar e desmistificar o que é e o que não é gestão de mudança? Mudanças. Vamos sim. Mas antes de tudo, a gente precisa entender por que gestão de mudança, onde que isso se torna o seu core business e como é que isso tudo começa lá de trás. Lá de trás. Então vamos lá, vou contar um pouquinho da história, minha história profissional. Primeiro, acho legal contar alguns pontos, né? Antes, eu tive a oportunidade de muito novo morar no exterior com meus pais, na Irlanda do Norte. Meu pai, ele é físico de formação, então Uau, que pós-doutorado em sensacional! física. Então a gente foi, eu tinha 7 anos de idade, até os 9 eu passei na Irlanda do Norte, então já foi uma grande oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, aprender a falar inglês fluente, que foi um diferencial muito legal. E conforme o tempo foi passando, eu fui muito voltado para a área de exatas, assim, eu sempre tive uma vocação muito forte para exatas. Fiz engenharia eletrônica, né, que era a minha paixão, computadores naquela época e, né, o começo, eu tinha um MSX, né, então Nossa, desde esse tempo eu gosto telinha muito do verde, o telinha prompt. verde, né, então internet de escada, então assim, desde esse tempo eu gostava muito de tecnologia, fiz engenharia mais por conta disso. Saindo da faculdade de engenharia, foi quando deu o boom das telecomunicações, enquanto eu estava na faculdade. A hora que eu saí, acabou o boom das telecomunicações e as vagas já estavam um pouco escassas. Então, a gente vai sempre procurar um programa de trainee, vamos entender onde a gente pode atuar. Como engenheiro, né, você sai um Sim. profissional meio polivalente, digamos assim. E eu acabei passando um processo seletivo numa grande indústria multinacional e trabalhei lá por 9 meses na área de trade marketing, tive um desempenho muito bom, ajudei a formar a área de atacados aqui no Brasil dessa indústria e depois fui promovido a supervisor de vendas. E com 23 anos de idade, eu tinha uma equipe de 10 pessoas, todos com 35, 40 acima, Uau! e foi nessa hora que eu virei e falei assim: "Nossa, eu novo desse jeito, o que que eu posso agregar para a vida desse pessoal?" E comecei a ler muito sobre liderança e acabei caindo nesse caminho da liderança no tema de gestão de mudanças, assim, como que a gente pode fazer as coisas melhor, como que eu convenço melhor as pessoas, né, das mudanças que virão. E entrei nisso, comecei a ler bastante, né, então vai lá, desde Lewin lá atrás, né, Kubler-Ross, passa por Kotter, passa por David Miller, Jeff Hyatt, Janine Lamarche, então fui começando a entender metodologias e técnicas para me ajudar. E nesse caminho, assim, né, eu saí dessa indústria e comecei a gerenciar muitos projetos e levei esse skill de gestão de mudanças na minha bagagem como gerente de projetos. Então, eu estava tendo resultados muito bons justamente por aportar essa disciplina dentro das minhas iniciativas. E chegou um momento que eu tive a oportunidade de uma consultoria de gestão de mudanças estava contratando e acreditou no meu potencial e eu fui trabalhar com eles, né, nessa área, primeiro na área de treinamento como multiplicador, então era como um consultor funcional, né, Sim. par do consultor funcional, desenvolvendo todos os materiais de treinamento e
esse projeto até posso falar que foi do Grupo Pão de Açúcar, né? Foi a maior implementação de Oracle Retail do mundo até na época. Nossa, sério? Então foi muito legal esse projeto. A gente treinou, eu e a equipe, só eu acho que treinei mais de 3.000 pessoas ali nesse período. Uau! Lojas, administrativo, todo mundo. Então foi super legal. E assim, me apaixonei. Fiquei especializado na metodologia da companhia na época, que era a metodologia da Change First, né, que estava Sim. trazendo para o Brasil. Virei instrutor também. Então foi onde eu me apaixonei e continuei a seguir isso. Depois eu saí, tive algumas outras experiências, fui head de consultoria de gestão de mudança, criei metodologias, né, treinei equipes, até que eu fui parar na Microsoft, onde eu fiquei praticamente 10 anos lá, na área de gestão de mudanças, e a Microsoft, por ser uma referência também nesse assunto, eu pude não só aprender muito, né, mas viver um momento de transição dentro da empresa que foi super legal, de mudança de cultura, de investimento, não só de recursos, mas de intencional mesmo, investimento em gestão de mudanças para criar esse capability na empresa. Então, galguei uma carreira lá dentro até virar o head de estratégia global de gestão de mudanças da Microsoft, até que chegou um momento que a organização se reestruturou muito, né? Teve muitas mudanças e eu tive uma oportunidade de sair para implementar um SAP numa grande empresa aqui em Latam também, trabalhar um pouquinho, né, com outras tecnologias que não Microsoft. Tomei esse desafio, acabei voltando para a Microsoft para fazer as primeiras implementações de Copilot nas Américas, né? Então, Que Estados legal. Unidos e Brasil, e alguns na América Latina, e depois acabei agora onde eu vim para a ProSci esse ano, né, para ajudar a também alavancar os negócios aqui na América Latina, principalmente no Brasil. E Então, acho que essa foi um resumo aí da minha escalada até chegar ali. por isso que eu falei, gente, ele é a maior referência que a gente tem sobre esse tema. Quando a gente fala, né, que você passou ali pela Microsoft, todo mundo que minimamente já ouviu falar de gestão de mudança se atrela muito ao case que se tem na mídia da Microsoft. Como é que foi vivenciar isso lá? E como é que você faz a relação do que a gente conhece e como é que foi isso vivido na prática? Não, foi uma experiência, acho que assim, enriquecedora, porque abriu os olhos em vários temas que a gente, mesmo trabalhando muito com gestão de mudança, a gente às vezes não traz com tanta relevância. Então, quando o Satya entrou, eu tive a sorte de entrar basicamente junto, né? Então, não é à toa, né, que nós dois trouxemos a empresa nesse patamar, né? Mas o que que aconteceu? Ele teve um trabalho cultural muito forte. Então, o negócio estava mudando muito. A Microsoft está acostumada em vender software em caixinha na prateleira do Exato. supermercado e migrando para Era serviços. físico, Era né? Era físico. Você ia no físico. supermercado, você comprava lá o Windows, né? E vinha com o computador, vinha a caixinha. Quando o Satya entrou, estava migrando para uma transição de serviços em nuvem. Sim. Só que isso mudava muita coisa dentro da empresa. Como o pessoal é remunerado hoje por venda, né, em grandes quantidades para um varejista, por exemplo, como é que vai ser a remuneração a partir de agora que o serviço de nuvem é mais picado, né? Então, esse foi um dos grandes pontos ali que precisava ser resolvido para não ter tanta resistência da E equipe até comercial. desmistificar, né? Porque você vendia para o final e Exato. tinha um education ali também por trás, que era o usuário final aprender a comprar de alguma coisa que não era tangível, porque ele não ia pegar um CDzinho, né? Exatamente. Então, tinha já essa cultura no mercado de ter algo físico, né, e tangível, e É, como é que a gente passa para não ter? Como é que eu vou confiar que a empresa vai estar com meus dados lá e se eu for logar e não tá mais, né? Então, tinha bastante disso. Então, fazer essa desmistificação, teve uma campanha muito forte no mercado de marketing. Internamente, fez-se um trabalho cultural muito forte, então revisaram todos os valores culturais, comportamentos, o que a gente espera que as pessoas façam, o que a gente espera que as pessoas não façam, e isso eu vejo aqui, por exemplo, em diversas organizações,
os trabalhos de cultura são muito para definir as coisas, né? Ah, eu defino aqui 5 pontos. Legal, traduza esses pontos para os seus funcionários. Então, se você não traduzir em comportamentos que são adequados e comportamentos que não são adequados, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de assimilar o que elas precisam fazer para se adequar àquela cultura. Exato. Esse trabalho acho que foi feito com muita maestria na Microsoft, eles fizeram um trabalho de cultura muito forte e muitas ações para reforçar cada um desses pontos culturais, né? Além disso, investiram numa área de gestão de mudanças, então não era nem o Satya nessa época, o vice-presidente, o Jean-Philippe Courtois, né, que é um francês, era um super apoiador de gestão de mudanças, e ele foi quem patrocinou. Não, vai entrar na minha vice-presidência, eu vou cuidar dessa área. Ele era o financeiro, para você ter ideia. Nossa, Então, ele abriu uma área, né, estratégica de gestão de mudanças, colocou um time e esse time começou a trabalhar para fazer as mudanças acontecerem, porque ia ter que mudar sistema, ia ter que mudar processo, ia mudar remuneração. Então, quando a gente olha no espectro de impactos nas pessoas, eram 70% dos impactos possíveis estavam tava sendo ali, né? estava ali. Então, foi muito complicado. Como trabalhou-se muito bem essa análise de impactos e essas definições culturais, toda a iniciativa que vinha conseguia se fazer um link muito forte com os valores da empresa e com tudo que a gente queria de cultura. E eu acho que esse é um segredo para fazer uma gestão de mudança de sucesso também, é as pessoas entenderem que a gente não está fazendo as coisas por fazer, tem um Sim. porquê por trás, existe uma estratégia que a empresa quer chegar, né, com base nisso. Então, fazer esses links são muito importantes. Isso foi, eu acho que, muito legal. Por 2 anos, essa 2 transformação anos se deu levou para poder se para estruturar. poder se estruturar, e isso porque a Microsoft é uma gigante assim, onde eles querem ir, eles botam o canhão para o lado, bota bilhões de dólares, o negócio vai por bem ou por mal, né? Mas eles fizeram dessa vez por bem, né? Então vamos fazer isso bem bonitinho. O Satya está com muito cuidado com isso, porque ele era novo também, se apresentando para o mercado, tal. Tem que dar certo. Então ele foi muito devagar para fazer as coisas darem certo e decolou, né? E com isso abriu-se uma área de consultoria dentro da Microsoft. Quando eu entrei, a área era pequena, tipo, tinha acho que 50 pessoas no mundo inteiro, e quando eu saí da Microsoft, ela já tinha 320 pessoas no mundo inteiro. Nossa, Então, assim, ganhou corpo, principalmente na área de consultoria, mas as áreas internas, além de ter aquela célula central que eu sim, comentei que foi feita, algumas áreas começaram a gerar células internas, né? Então, tinha um programa de capacitação super enorme, né, para treinar todos os líderes como patrocinadores, né, ensinar o ABC e tudo. Tem uma parceria com a ProSci, a Microsoft, então sim. os treinamentos já vinham de lá. Treinamos todas as lideranças, basicamente em todos os países, né? Eu tive a oportunidade de treinar todo mundo em Brasil e Latam também, a maioria. E, além disso, a gente certificou muitos praticantes de gestão de mudança nas diferentes áreas. Por quê, Adrien? Esses caras é que iam tocar a gestão de mudanças lá, às vezes sim, às vezes não. Se o projeto é pequenininho, você não precisa de um time enorme. Alguém ali que tem já um conhecimento, as Sim. ferramentas, consegue tocar. E a gente da área, né, de consultoria, a gente tinha os instrutores internos. Então, era um grupo de acho que 35 instrutores que a gente ministrava treinamento para todo mundo ao redor do globo. E esses instrutores muitas vezes é, atuavam como mentores dessas pessoas que estavam nas áreas tocando os projetos. Então, eles traziam os projetos, a gente treinava eles, voltavam para a área e a gente ainda participava de alguns projetos. Sim. Eu sempre buscava dentro dos meus treinamentos assim, qual que é o mais casca grossa que tem? Esse eu quero ajudar, porque daí eu conseguia mostrar para eles que se você fazer as coisas numa determinada sequência, numa determinada energia, as coisas vão naturalmente rodando, né? Então foi muito legal. A gente começou o papo e eu falei, a gente vai desmistificar. Aham. E aí eu não fiz uma pergunta crucial. O que que é gestão de mudança? E o que que tem dentro disso? Olha só, tem várias definições no mercado, né? E
eu gosto de dividir gestão de mudança em 3 grandes blocos, tá? Primeira parte é a parte individual. Então, gestão de mudança representa as fases que uma pessoa vai percorrer durante um processo de mudanças para sair do seu estado atual, passar por esse processo de transição em uma forma mais suave do que sem ajuda, para chegar no estado futuro com maior aceitação àquela mudança. Então, esse é um ponto. E esse é um ponto importante da gente fazer assim, só para pegar o gancho, que quando se olha a ciência de gestão de mudança, isso é baseado no ser humano, né? A gente está Exatamente. falando que se você pegar a metodologia de gestão de mudança e olhar a curva, é como se você fosse fazer uma mudança de casa, como se você fosse Exato. mudar com a sua família de endereço. Aham. É a curva do ser humano, Do ser para humano. qualquer coisa. Eu quero mudar o cabelo. Você vai passar por essa curva de mudança também, né? Exato. E eu acho legal assim, como base metodológica, a gente tem vários estudos lá de trás, mas acho que o ponto que a Kubler-Ross trouxe é muito legal, porque ela conseguiu identificar esses padrões de comportamento antes de todo mundo, e depois as metodologias que vieram são, digamos, uma evolução do que ela trouxe, representado por um modelo organizacional. Ninguém Sim. vai morrer por causa da mudança, mas vai ter que mudar, porque senão vai perder espaço. Então, como que a gente transpõe isso para lá, né? E aí, sabendo que as pessoas individualmente vão passar por essa jornada, como você faz para movimentar dentro das organizações grandes blocos de pessoas para se movimentarem mais ou menos no mesmo tempo? Porque como é uma decisão e uma jornada individual, cada um vai demorar um pouquinho mais em alguma fase que você vai estar, né? Eu uso muito o modelo ADKAR, né? Mas existem outros modelos. Mas cada fase que você passa, você vai ganhando um pouquinho. Então, a gestão de mudanças é a aplicação de um processo e um conjunto de ferramentas para mover grandes blocos de pessoas através da jornada individual para atingir um resultado específico, que é o projeto, por exemplo, né? Então, a gente não aplica a gestão de mudança por aplicar, a gente quer um resultado definido, Exato. né? E o último ponto, eu acho que é a criação de competências organizacionais. Então, é uma competência de liderança, né, que é criada para suportar uma resposta mais ágil às mudanças futuras que virão, para que a organização tenha esse tempo de resposta. Então, se os patrocinadores sabem como patrocinar uma iniciativa, os líderes sabem como orientar os seus times através da mudança, sua chance de sucesso em qualquer mudança futura vai ser muito maior, porque o pessoal já tem aquela competência estabelecida. Então, eu vejo muito nesses 3 níveis, né? Mas no fim do dia é qualquer coisa que a gente faz para ajudar as pessoas a transitar por essa jornada e chegar onde a gente quer que elas cheguem. Você mencionou que o caso da Microsoft levou 2 anos e acho que o mais conhecido como sustentável, Uhum. né, case que a gente conhece no mercado. Mas com essa mudança rápida que a gente teve, né, que a gente está vivendo agora nos últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos, como é que a gestão de mudança se adaptou? Uhum. Muito bom. Eu acho que tem muita ferramenta nova que a gente não tomava como base antes. Então, por exemplo, quando a gente ia medir a adoção de um sistema ou alguma coisa, a gente tinha logs de sistema que a gente conseguia ver alguma coisa, mas fazia-se muita pesquisa, né? Percepção do usuário. Eu acho que nesse ponto a disciplina pecou muito, né? Porque a gente não conseguia provar valor para executivo só com percepção do usuário. Traz um número, quanto que eu economizei de dinheiro, quanto tempo que eu economizei, quanto de valor você me gerou. Então, isso era muito difícil antes de ter essas ferramentas que trazem. Mas você tem ferramentas hoje, por exemplo, que você consegue medir a utilização do usuário em diversos sistemas, quais as funcionalidades que eles estão usando, né? O quanto tempo eles estão gastando em cada coisa. E com isso você consegue fazer planos de reforço, essa área não está adotando desse jeito, ou está usando não da maneira, né, mais benéfica para eles. Você consegue ir direcionando. E o que acontece é que você vai entrando numa linha de que quanto mais informação você tem,
mais preciso vão sendo seus diagnósticos, né? E eu gosto de falar que é o tiro de sniper, né? Então, assim, Sim, em mais vez de eu atirar aqui, cirúrgico, eu né? consigo atirar bem aonde eu preciso. E as ferramentas estão evoluindo de uma maneira que estão ajudando muito a trazer essas informações. A gente está chegando num nível que isso está se cruzando com privacidade já, né? Então, Que qual é o um risco. nível? É um risco muito grande, né? Qual o nível de informação que eu posso ter de uma pessoa sem que eu tenha ela identificada, por exemplo, né? Porque tem muita coisa que você vai fazer que tem Sim. que manter o anonimato, versus eu ter a informação e saber que essa pessoa está com esse comportamento errado e vou atuar fazendo isso. Eu acho que a IA pode ajudar muito nisso também, porque se elas for um agente, digamos, que não vai falar para cima, ah, essa pessoa está fazendo isso, e organicamente ajudar a pessoa o que a gente chama de nudge, né? Então, Sim. direcionando para ter os comportamentos corretos, acho que isso ajuda bastante também. Mas a gente ainda não está nesse ponto, eu acho. A gente ainda vai chegar e vai ter muita discussão de até onde a IA pode chegar, até onde eu não quero que a IA chegue, para não ter. Senão acaba virando um auditor, né? A Exato. IA vira um auditor e tudo que eu faço ela tá ali, não sei o quê, e qualquer coisa vão poder vir e falar alguma coisa comigo. Então, acho que tem muita gente que tem medo disso ainda também, né? Que a IA não trabalhe dessa forma. Um dos pilares que a gente vê de gestão de mudança é a comunicação, né? E a comunicação, pessoal, não é só falar, né? Você tem que garantir que o outro entendeu. Nessa velocidade que a gente está de implementação de coisas novas surgindo todo dia, como que gestão de mudança hoje consegue aportar a comunicação de uma forma mais assertiva? Muito boa pergunta também. Acho que IA vai ajudar bastante também, tá? Tô falando de IA assim, não como a solução dos nossos problemas, Sim. mas tem um site, por exemplo, que chama There's an AI for That. Então, existe uma IA para isso. E se você olhar lá, tem uma coisa que eles chamam de Job Index, né? Então, quanto desse trabalho já está automatizado ou você tem uma ferramenta de IA para fazer isso? Para comunicação, eu tenho esse número muito claro na cabeça: 97% do trabalho já pode ser automatizado hoje, Nossa. né? E como gerar comunicações mais assertivas? Da forma que eu tenho dado do usuário, eu consigo chegar e, por exemplo, fazer uma campanha para premiar a pessoa com um prêmio que realmente essa pessoa gostaria. Eu não vou te dar uma caneca, né? Mas eu vou te dar um molinete de pesca porque você gosta de pescar. O outro gosta de fazer churrasco, eu vou dar uma faca de churrasco. Agora, o quanto para eu saber disso, eu não preciso invadir a privacidade da Sim. pessoa, né? Mas respondendo, para comunicar, eu acho que é um dos pilares fundamentais. O que a gente tem que tomar cuidado é para ter a ajuda da IA, mas sempre revisar e fazer com que isso seja super impactante. E voltando no ponto que a gente estava conversando anteriormente, sempre ligado na cultura. Se você formar com que esse aprendizado e esse tipo de coisa que estamos fazendo é por conta desse aspecto cultural, ela cai muito mais fácil, ela é absorvida muito mais fácil pelas pessoas. Mas a gente ainda vai ter alguns momentos de ajuste, digamos assim. Sim. Porque da mesma maneira que eu vou fazer uma implementação de um ERP, por exemplo, eu vou mandar comunicação massiva, o quanto eu consigo personalizar dessa comunicação para cada uma das pessoas, para cada uma das funções. Então, para o financeiro vai mudar isso, isso e isso, para vendas isso, isso e isso. Eu sempre gostei de trabalhar nessa linha por Sim. frente, mas a gente sabe que dependendo do tamanho da sua equipe, você não vai ter tempo para fazer isso. Mas com IA você consegue que te ajude a formatar isso para todo mundo. Eu vejo muito mais assertiva a comunicação daqui para frente, mas também com possibilidade de ter uma saturação muito em breve, Muito porque rápida. é uma mudança atrás da outra, saturação de mudanças existe, ela é um problema real, e com a mudança de tecnologia, como você falou, a gente já está na curva exponencial, né? Então, de um ano para o outro, as inovações Tudo que muda. vêm, parece que andou 10 anos, né? Então, é muito complicado a gente estar com esse passo.
com relação à disciplina, como a gente se antecipa a isso, né? Preparar as pessoas, ter conhecimento de como vai ser a mudança, que fases eu vou passar pela mudança, né? Principalmente como eu faço para passar de fase, né, de uma para outra, e como eu posso me autoajudar a passar de fase. Para algumas você vai precisar de uma ajudinha externa, né, de alguém, que inclusive pode ser alguém que não seja uma pessoa, pode ser Pode algo ser. como uma IA, mas você vai precisar de um empurrãozinho para algumas coisas. Então, acho que é nosso trabalho agora disseminar mais e mais a disciplina para que todos adquiram essa competência e consigam transitar pelas mudanças melhor, porque elas não vão parar e vão, como você falou, vão acelerar e Vão cada vez acelerar. mais. A nova geração, ou a geração que, né, ainda está por vir, é uma geração que tende a ser alguma coisa mais rápida, né? Eles não Imediatista, têm, o imediatismo é na veia. na veia. Quando a gente fala de gestão de mudança ou de uma implementação de um processo, um projeto que seja, por mais que a gente evolua, trocar um RP nunca vai ser tão simples, Não. né? Colocar um novo processo dentro do RH, end-to-end, também nunca vai ser tão simples. Aham. Como que a gente está, né? Como é que a gestão de mudança hoje está olhando para esse futuro, entendendo que essa geração olha e por vezes ela, né, sai pela tangente a hora que ela encontra um benefício que não faz muito sentido para ela. Aham. É muito boa pergunta, porque assim, eu tendo uma filha de 14 anos, eu tô descobrindo também como que essa nova geração vai se portar daqui a 10 anos no mercado de trabalho. Eu já sei como a geração de hoje está se portando. Eles Sim, estão se posicionando muito bem, né? Eles não estão, digamos, tendo o mesmo peso que a nossa geração teve. A gente seguiu muito a linha dos nossos pais, né? Trabalho duro, longas horas de jornada e etc. E às vezes abdicar muito da vida pessoal por conta do trabalho. A geração que está agora já não aceita muito isso. Ah, fica até depois do mas horário. hoje você acredita que essa mudança é pela relação com os pais ou porque a nossa geração passou por muita mudança não rápida, Aham. levou-se tempo, mas por muita mudança drástica. Drástica. Sim, e eu acho que sim, tá? Por conta das mudanças drásticas, porque se você pensar, é uma galera que já nasceu digital. Exato, Eu venho da época que o telefone era discado, né? exato. Primeiros celulares, primeiros computadores, a gente viu a evolução de toda essa tecnologia. E o pessoal já nasceu digital, então assim, as pedras que a gente teve que quebrar, eles já estavam tudo certinho. E eu acho que por eles verem o pessoal quebrando muita pedra também, eles falaram: Meu, eu não quero isso para mim. Né, eu quero ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, que é quando você vai chegando mais velho, é o que você está buscando, Sim, né? Você está com gás novo, você vai botar o gás total, mas quando você passa dos 40 e pouco, você já fala, bom, agora acho que está na hora de eu, né, baixar, porque a saúde também também importa, né? começa, né? Começa a dar uma baqueada. Então, a geração de hoje, eu acho que tem um quê de ansiedade muito forte também, que o digital gerou neles por conta desse imediatismo. Eu lembro que se eu queria assistir, por exemplo, um desenho, eu tinha que esperar até 11h30 da manhã, desde as 9, porque só ia passar aquele E horário. se perdesse aquele episódio, É, perdia a história inteira, porque já era. exatamente. Não Não, tem reprise. exato. Hoje em dia tem um episódio ali que é de 1 hora, eles assistem 15 minutos, botando para frente assim, e já querem o próximo episódio já na hora. Então, Você vê eu esse não. movimento até na própria Netflix, né? Até nos streamings. Se a gente parar para olhar, os streamings soltava cada episódio uma vez por semana. Sim, Hoje eles já não fazem mais isso. O episódio de lançamento já tem 2, no é, outro já tem um, depois tem mais 2, porque até isso gera mais ansiedade, né? exato. E assim, fast fashion, né? 2 semanas depois eu lancei o episódio, já entrou uma outra série que o pessoal vai assistir que já tem mais episódios. Aí eu perdi minha audiência. Então, Exato. tá uma guerra assim de rapidez, né? Todo mundo quer fazer super rápido. E o que a gente precisa entender, gestão de mudança não dá para fazer super rápido, porque as pessoas demoram um certo tempo. A gente quer acelerar isso e, obviamente, né, a gente está sempre buscando Uma maneira de, formas, né? né, de fazer isso,
mas a gente tem que respeitar as fases que o indivíduo vai passar. Então, eu vejo que vai ter um choque agora muito grande, não sei, tá tendo, né? Não vou dizer que é um choque, mas assim, uma adaptação, né, de trabalhar com a nova geração. Eles estão quebrando muitos paradigmas que eu acho super positivo, né? Vejo com muito bons olhos, né? Não é mais bonito ficar até tarde no escritório só porque o chefe está lá também e você tinha Exato. que ficar sem fazer nada, só para tomar um café e marcar presença. Não, o cara quer ir embora para casa, E quer vai ficar com a embora, família e é vai isso. embora, né? Eu sempre fui muito assim, produtividade. Você terminou seu trabalho em 2, 3 horas, amigão, vai embora, não tô nem aí, mas me entrega o que eu preciso, né? E eu acho que as empresas estão tendo que se adaptar também, porque para reter talentos não tá fácil. O pessoal quer uma cultura empresarial que esteja alinhada com os seus valores pessoais e nem toda organização está vindo nessa linha. Eles querem manter valores mais tradicionais e a geração nova tem outros valores, né? Sim, Eu não estou dizendo que são melhores ou piores, que são diferentes, e as empresas, se quiserem continuar, né, por mais 100 anos, elas vão ter que se adaptar porque, querendo ou não, é esse pessoal aqui que vai tocar a sua empresa daqui para frente, né? E uma frase que eu gosto de falar, e nem tudo que nos trouxe até aqui são as mesmas coisas que vão nos levar para o futuro. Então, a exato. capacidade, né, que a gente chama de growth mindset, de desaprender e aprender muito rapidamente, acho que isso é essencial. Essa geração nova tem, eu acho que, mais predisposição disso do que a minha geração, por exemplo. Sim, Né? Mas as novas gerações vão ter mais ainda. Só que se eles não estiverem preparados para entender essas fases, eu acho que emocionalmente eles vão sofrer mais, né? sim. Porque é uma geração, querendo ou não, né, que quando a gente vai passando as gerações, a gente vai vendo. Quando uma geração é muito dura, a outra começa a ser mais suave, e aí vai alternando, né? É. E sem querer dizer qual que é mais dura ou qual que é mais suave aqui, mas a gente vai ter digamos, conflitos, né, geracionais, mas por conta dessa cultura. Se a organização não mudar a sua cultura ao longo do tempo, vai ficar difícil reter talentos, porque nem todo mundo quer trabalhar a moda antiga mais. Quando a gente fala do comportamento humano, né, e quando a gente olha para a gestão de mudança e para as fases de adoção, você acredita que isso também vai mudar? Essas fases de porque uma coisa que eu sempre falo é a neurociência traz dados e fatos para Uhum. mostrar para nós que podemos evoluir sistemicamente absurdamente, tá tudo bem. Só que Aham. o nosso cérebro Não, não vai evoluir tão não vai. rápido quanto. Exato. Mas de alguma forma você acredita que essas fases tendem a mudar com essa geração que já nasceu no digital? Eu não vou dizer que as fases vão mudar, porque teoricamente, vamos falar em teoria agora, o mesmo que vale para o modelo Kubler-Ross vai continuar valendo para todas as gerações. O modelo Adhikar eu acho que vai continuar valendo também. O que eu acho que pode acontecer é a gente encurtar o período que as Sim, pessoas passam por essas fases e encontrar táticas diferentes, com muito apoio da neurociência também, de como a gente quebra isso muito rápido e passa de fase. A fase não muda, as táticas vão mudar drasticamente, eu vejo, porque o pessoal é muito antenado e muito tecnológico hoje. Daqui a exato. pouco, a confiança na tecnologia vai ser tal que você vai poder ter um assistente pessoal que você vai poder abrir tudo para aquele assistente pessoal e sem problema nenhum, sem remorso, né? Você vai Sim, confiar naquilo. Hoje a gente não confia tanto, porque ainda tem coisas para desenvolver, tem muito hype em cima da tecnologia também. A gente sabe que não vai fazer tudo o que a gente quer, vai demorar um pouquinho, mas eu acredito muito que vão ter táticas diferentes e que a neurociência está avançando muito rápido, cada vez mais rápido, sim, e está ajudando a gente ter outras percepções, principalmente, como você comentou, em comportamento. Como é que eu faço para acelerar essa mudança de comportamento? Isso eu acho que a neurociência vai ajudar. Eu tive a oportunidade na Microsoft de fazer algumas sessões com o pessoal, né? A gente trazia convidados também, então conversamos com
alguns neurocientistas, eles trouxeram várias visões diferentes, a gente já estava aplicando algumas coisas, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente andar, né? Nosso cérebro ainda tem muito mapeamento para ser feito, a gente conhece muito Muito pouco, pouco. e não só mapear o cérebro, né? Como fazer esses experimentos, né, de ação e reação para a gente poder realmente ter resultados que a gente possa replicar indefinidamente, né, para qualquer tipo de situação. Acho que a gente ainda vai demorar uns 5 a 10 anos para chegar no modelo assim, nossa, isso aqui é infalível, mas posso estar errado, pode ser que em 5 anos a IA já venha e fale para a gente, ó, tenta fazer isso, a gente aplica e realmente dá certo. Hoje, quando a gente olha para o comportamento humano, e você trouxe agora na sua fala uma coisa muito interessante. Quando eu estava na Microsoft, a gente ouviu alguns, neurocientistas. Por trás de um projeto, por trás da base de gestão de mudança, e até quando você está em algum projeto muito complexo, Uhum. você só não se apoia na metodologia, você vai buscar coisas fora disso, porque a gente Sim. está sempre falando do produto humano ali, né. Aham. Como que é essa relação entre o que é a metodologia versus deixa eu olhar para fora e como é que é a implementação disso no meio do caminho? Não, muito boa pergunta. Eu acho que, assim, eu sempre gostei muito do tema e estudei muito. Então, estudei, acho que praticamente todas as metodologias que tem no mercado. Não sou certificado em todas, sou certificado em algumas, mas estudei, tive acesso aos materiais, né? Sempre fui perguntar, amigos explicando e tal. Eu acho que todo mundo ainda bebe muito da mesma fonte, né? Não Sim, teve nenhuma evolução em gestão de mudança que você fala, ó, animal. Tem inteligência artificial até sim, voltada para a gestão de mudança também, mas não vai substituir ainda, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente evoluir ainda nesse tema, mas em termos de comportamento, eu acho que dá para agregar muita coisa assim. O que que eu sempre aconselho quem trabalha comigo? A metodologia é muito boa, ela é robusta, ela te dá um guia muito bom para seguir. Mas não ache que só uma metodologia vai resolver a sua vida. Tem muitas coisas além que você vai complementando, né? E com experiência, se já tentou isso, já tentou aquilo, teve resultado bom, teve resultado ruim, entender o que que funciona naquela organização é muito importante também, porque muita gente já deve ter tentado fazer coisa antes, então descobrir isso, não tentar chegar já, né, querendo mudar tudo, porque é uma mudança em cima da mudança, né? exato. Mas eu acredito que a gente vai ter muita evolução nesse sentido de trazer ferramentais de diferentes coisas, né, para incorporar na metodologia que você segue. E não estou dizendo que uma é melhor que a outra, tá? Todas são boas para ter uma guia para se seguir. Mas você complementar com conceitos de neurociência, com ciência comportamental, como tecnologia pode ajudar também, e você pôr tudo isso na sua eh, no seu mix, eu acho que isso vai ser super importante e a tendência é a gente fazer cada vez mais isso. Quanto mais informação você tem, melhor você vai trabalhando. Agora, uma das coisas também que a gente precisa incentivar os nossos colegas é a trabalhar melhor com dados, né? Sim. Porque tem muita gente que acha que trabalhar com dados é fazer pesquisa e mostrar o resultado das pesquisas. E não, tem muito dado que você pode coletar. Se você tiver acesso, você vai fazer cruzamentos de informação que você nem tinha imaginado, que vão te dar uma percepção super legal de como está a situação em uma determinada área, por exemplo, né? Então, acredito que a gente está caminhando para isso cada vez mais, mas como a tecnologia e tudo no Brasil chega depois, né, a gente vê Exato. que os outros mercados já estão mais avançados e a gente está começando a ir por essa linha agora. Você acredita que essa demanda que a gente tem hoje do "faça você mesmo", eh, quando a gente olha, né, pra uma implementação ou para uma mudança, isso é sustentável? É uma boa pergunta. Depende da mudança, tá? Porque vou analisar nos seguintes termos: tem três tipos de mudança, uma de baixo risco, uma de médio e uma de alto risco.
Como que você calcula risco, Adrian? Simples, né? O nível de impacto nas pessoas e preparação daquelas pessoas para a mudança. Se as pessoas têm pouco impacto e estão preparadas, é baixo risco. Se elas têm alto impacto ou elas estão não tão preparadas, vai cair no médio risco. E alto risco é alto impacto e pessoas não preparadas vai te dar um alto É a risco. bomba atômica esse, Bomba né? atômica. É aqueles que a gente gosta, né? De É, pegar. exato, que é aquele que você vai aprender, porque você Aquele que vai você ter que vai comer a mesmo grama. ralar. E nos de baixo risco, eu acho que o faça você mesmo é bom para criar a competência já nas pessoas, mas o faça você mesmo assistido. O que que eu quero dizer com assistido? Não vai no site do cara e pega o modelo e fala: "Ah, agora eu entendi, vou aplicar". Eu acho que tem empresas que até pecaram muito nisso, né? Porque certificou muita gente e depois de 3 dias a pessoa já é super especialista e no LinkedIn já está lá como Exato. especialista Master Director, né? Então eu olho, eu fico até, nossa, que legal, né? Eu estou estudando esse negócio quase 20 anos e cada vez que eu estudo mais eu me acho mais burro, né? Imagina um cara que fez um curso de 3 dias especialista. Então, tem muita empresa que apostou nessas pessoas e se deu mal. Sim, E acabou queimando um pouco até a prática de gestão de mudança. Tem exato. empresa que eu vou para conversar de gestão de mudança, cara, e nem quero ouvir falar disso aí, que não sei quem veio fazer aqui e não me deu valor nenhum, né? Aí, legal, então vamos ter que esperar passar esse ciclo para a percepção mudar. Mas voltando, né? Eu acho que o do it yourself é legal em iniciativas pequenas. Se você está numa pequena empresa e eu tenho, sei lá, uma empresa de 50 funcionários, eu quero fazer alguma coisa, vai ler, assiste vídeo, você consegue pegar pelo menos o básico e sair fazendo, né? O mínimo. Vamos Sim, falar uma gestão de mudança ali fraca para regular, sozinho você vai conseguir fazer. Uma boa ou excelente, aí você vai precisar de ajuda. Pega alguém experiente, nem que seja para te mentorar, tá? Eu acredito exato. muito em mentoria e no potencial das pessoas. Então, treinei, legal. Agora, para você aplicar isso, deixa eu ir te ajudando, vou te dando umas dicas, vai trazendo suas dúvidas, a gente vai sanando. E eu já tive mentorados, por exemplo, que em 3 meses os caras estavam muito bons já. Assim, imersão total, estavam dedicados fazendo aquilo. O que eu vejo é que muita gente não é dedicada, Sim, toma essa posição como um chapéu adicional e aí vai fazer o que dá para fazer. Não dá para fazer milagre também, né? Então, essa abordagem vai funcionar para projetos menores e empresas menores. Mesmo empresas maiores para projetos menores, dependendo da quantidade de pessoas que você está impactando, não tem como fazer sozinho. Você vai precisar de uma ajudinha aqui ou ali. O que eu falo é, não cria dependência, sim. né? Tipo assim, ah, eu nem quero aprender esse negócio, toda vez vou contratar alguém para fazer para mim. Vai funcionar? Vai funcionar, mas vai gastar muito mais do que você deveria, né? E segundo que o pessoal vai embora e você fica sem nada, você fica com o resultado daquele projeto, mas A próximo capability vai projeto embora. vai embora, né? Então, cria a capacidade, nem que seja em algumas pessoas-chave da organização para que isso seja perene e sustentável, né? E vai reciclando o pessoal ao longo do tempo. Aí eu acho que vale esse investimento. Se não, do it yourself é legal para montar. Vai tentar montar um móvel de cozinha em casa sozinho, né? Ver se não fica faltando parafuso, uma prateleira em outro Sobrou! lugar, Não, gente, não sobrou. sobrou, Então, não. assim, você vai fazer da primeira vez, você pode tentar fazer, assim, mas sua chance de sucesso vai ser bem menor do que se você tivesse um apoio de um especialista que vai te direcionar, sua curva de aprendizagem diminui, né, muito, e você cria essa capacidade e a experiência para próximas iniciativas. Então, pode tentar o do it yourself, mas se tiver com muita dificuldade, assim, não espera para levantar a mão, porque a hora que chegar lá no Go Live e você ligar para alguém para falar, ó, meu Go Live é semana que vem, o que que eu faço? Eu vou falar para você, vamos aqui sentar juntos, acender uma vela e E rezar, porque eu rezar. não tenho muito mais o que fazer por você. Uma coisa muito interessante, ouvindo você falar, que me vem na mente a nova geração não é a geração que no passado recebia um e-mail como comunicação, Uhum.
que era basicamente assim: na semana que vem nós vamos implementar nova folha de pagamento e done. Era isso. É isso. A Acesse por geração aqui. hoje não aceita isso, Não. né? Mas também tem uma resistência quando a gente olha para os projetos grandes e que despriorizam ou que talvez não tenham conhecimento de gestão de mudança entre o PM do projeto, que acha que gestão de mudança está embaixo dele, Sim. né? Como a gente desmistifica isso olhando para essa geração que realmente não adianta você me mandar um e-mail falando que você mudou, que eu não vou aceitar. Eu vou Não, continuar com o sim. meu puxadinho aqui, ó. Aham. Acho que assim, é muita questão de posicionamento também, né? Eu já participei de projetos também que eu era subordinado ao PM, está dentro da mesma consultoria, tá tudo no mesmo balaio. Aí o PM tá ali, só que me posicionando como par dele sempre. E não é me posicionando como par só trazendo os problemas de gestão de mudança, eu me meto nas coisas dele também, ó, a frente lá, o impacto não tá dando certo aqui, que o cara não tá fazendo isso, ainda você tem que testar de novo esse negócio para eu poder ver. E aí você vai conseguindo integrar e falar a mesma língua, é muito importante. Então, eu venho de uma formação de gerente de projetos, sou pós-graduado, inclusive, nisso. E o que eu consigo é trocar ideias na mesma linha de pensamento. E eu entendo a dor dele. Sim, Ele está preocupado com escopo, com prazo e com custo, e eu vou fazer de tudo para ele manter esse negócio. Só que para ele, eu botei o sistema no ar, acabou minha missão. Se o cara vai usar ou não, o problema não é meu, né? Então você tem que convencer ele que sim, o problema é dele, porque se ele é o chefe do negócio, ele é o chefe até o fim, ou se não, ele é par, porque você vai fazer isso e eu vou fazer isso e a gente vai fazer juntos. Como que você quer ir? Só que tem essa conversa simples. O gerente de projetos geralmente vai falar: puta, depois do Go Live, não é mais problema meu, mas é, né? exato. Então, se você ajuda ele no problema que ele vai ter depois e no antecipar problemas que ele pode ter durante do projeto, ele fica seu melhor amigo, sempre. E é muito legal essa relação e ela precisa melhorar, né? Sim, Muito gerente de projeto ainda acha que gestão de mudança é change request, né? Então eu vou colocar uma mudança em produção. E não é isso, né? É GMUD. Isso é é. GMUD, não é change management. Então, isso tem que desmistificar. A gente já fez muita sessão no PMI, mostrando que é gestão de mudança, tal. O pessoal adora, eles entendem, querem aplicar. E tem uns que também, meu tipo, a natureza do meu projeto não é para isso, né? E, na verdade, se seu projeto impacta pessoas, sim, a natureza do seu projeto é disso, né? Então é mais trazer isso, porque eles não podem entender isso como um fardo adicional. Eles têm Sim. que entender que é uma competência que eles precisam gerar e aplicar, e com certeza um especialista é valioso para a iniciativa deles. Então, essa relação tende a melhorar. Gestão de projetos está mais aberto, né? No último PMBOK, nas atualizações, ampliou um pouquinho mais de stakeholders, o que você faz, vem evoluindo, mas ainda é muito, digamos, Ambíguo, né? muito técnico, né? Ou digamos Exato. assim, não olha por todas as perspectivas para o lado humano para trazer a melhor abordagem, digamos assim. Por isso que a gente, gestão de mudança, complementa eles. Pode chegar um dia que a gente junte tudo? Eu acho difícil, tá? Porque são skills diferentes que você precisa Sim. nos profissionais. Mas um gestor de projetos com skill de gestão de mudanças, com certeza é um profissional assim muito rico para se ter na equipe. Quando a gente olha comportamento humano e quando a gente olha na perspectiva de pilares de gestão de mudança. Quando eu, né, eu olho para isso, uma das coisas que para mim é fundamental é o mapeamento de stakeholder. Sim, E para mim, o mapeamento de stakeholder, ele está aplicado a qualquer coisa que você vai fazer. sim. Você chegou numa empresa nova, mapeia com quem que você vai conversar. Aham. Você assumiu uma nova área, você precisa falar sobre isso. E recentemente a gente teve aqui no podcast uma pessoa que é especialista em felicidade corporativa. E um dos dados que ele trouxe na pesquisa de Harvard mais longa é que o grau de confiança entre as pessoas é que gera
a felicidade corporativa e que consegue ali cumprir os 4 pilares que no final do dia é a empresa com profit bacana. Aham. Quando eu olho para gestão de mudança, como é que eu faço essa integração com todo mundo, olhando até a própria cultura da organização, do mapeamento de stakeholder ser tão importante? Porque Olha, acho que esse é o pilar que, em todos os projetos que eu já participei, é, você tem a sua lista de stakeholder pra gente conversar? Não. não, ninguém Ninguém nunca sabe, olha né? isso. E eu vou te falar que é o arquivo mais simples de você conseguir. Você Exato. vai no administrador de TI e fala, puxa aí o seu AD para mim e me dá a lista de todo mundo com os cargos, tudo, sai tudo bonitinho, até o telefone da pessoa, né? Exato. E aí você consegue. Eu tenho um plugin, eu usava isso bastante. Tem um plugin no Excel, aí eu vou contando uns segredos aí pro pessoal, né? Isso, boa. Vai dando os Mas gatilhos aqui se pra nós. você tiver uma planilhona em Excel com isso aqui, você numerar ela de um certo formato, tipo 1.1 é o presidente, 1.1, 1.2 diretores, né? Aí vai 3.1, primeiro nível, tal. Se você consegue numerar essa planilha dessa forma, tem um plugin de Excel que já hierarquiza para você. Então já traz hierarquizado. Você tem a planilhona lá, Sim. você pode ir montando suas ações, mas ele te traz numa visão, né? Muito legal. Pô, eu uso isso aí há uns 10 anos já, assim, que tem esse plugin, é muito bacana. E é o primeiro passo, né? Então você vai montar um plano de comunicação que é base para qualquer iniciativa. Qual o primeiro passo do plano de comunicação? Identificar a sua audiência, né? Exato. Então, o mapa de stakeholders vai servir para tudo isso. Eu quero dividir os meus grupos de atuação, preciso do mapa de stakeholders. Preciso saber quem são meus executivos que vão patrocinar, quem são os líderes, tudo é a base, né? E o que eu acho que, assim, às vezes por desconhecimento ou falta de integração com a área de TI, a gente perde muita oportunidade de pegar essas informações. São informações confidenciais? Lógico que são. Sim. Mas você vai pegar autorização para pegar essas informações, vai usar elas da forma correta, assina termo de confidencialidade com a empresa, que eu acho que é importante também para não ter problema, deixa esse arquivo num lugar que não está aberto ao público, Sim. né? Tem gente que põe no SharePoint aberto para Todo todo mundo mundo. vê. Então, assim, tem coisa que não dá, né? Mas é muito fácil. Eu usava muito, ou pego a base da folha de pagamento, tiro o salário de todo mundo e me manda a base. É isso que eu precisava. Aí já tem tudo lá. E mesmo no Azure AD, né, dependendo do tamanho da organização, Vale devia Sim. acontecer isso, É. Microsoft acontecia. Todo mês você tem gente entrando, gente saindo. Como que eu vou atualizar minha planilha de stakeholders? Então, por isso que TI é importante. Eles que vão gerar essa atualização para você e você vai ter que processar nos seus controles para fazer essa atualização. Mas eu acho que muita gente peca por fazer um mapa de stakeholders muito simplista, eu Exato. acho. Vou pôr só limitado a esse número de pessoas que é o que eu consigo aguentar. Não, bota todo mundo lá. Eu botava até faxineiro que vai ser impactado, Exato. sindicato, né? Tem projeto que você mexe com Vai sindicato. fazer projeto no Canadá pra vocês verem o que é. Não Um é sindicato? fácil. Na lista. Vai fazer na Argentina projeto Então. com o sindicato, né? Então eu fiz recentemente, não foi fácil assim a Nossa. negociação. Os caras queriam, agora eu vou usar sistema, então eu quero que você dobre o meu salário, porque o meu skill vai dobrar também. Nossa, foi complicado, mas todos são stakeholders. Seu cliente vai ser impactado de alguma forma, é um stakeholder também. Seu fornecedor, né? E muitas vezes a gente não trabalha o fornecedor da melhor maneira. Manda um comunicado lá para ele, boa, vai acontecer isso daqui. Tá bom, fez o teste de integração, tudo bonitinho, mas na hora de pôr para rodar, a equipe lá não está preparada para suportar se você não trabalhar isso antes. Então, tem muita coisa que você precisa fazer para entender a sua população antes de tomar qualquer decisão. Então, se você não fizer isso, você está meio que jogando no escuro, né? E eu acho que esse eu acho que é um dos maiores aprendizados que tem no case da Microsoft. Quando, lá atrás, quando eu comecei a estudar um pouco de gestão de mudança, o que eu achei mais interessante foi exatamente isso. Tipo, aonde que eu conecto com o quê? E por que eu conecto com o quê? Aham. Né? A gente tem a tendência, muitas organizações têm a tendência de falar assim, eu vou mudar
só a forma que eu vou fazer o pagamento do salário. Então eu não preciso comunicar, sei lá, um stakeholder de fora. Não, você precisa, porque talvez você tenha ali um plano de saúde que você esqueceu, né? E outra, isso vai garantir o jeito que o seu funcionário Vai te perceber. vai te perceber, né? E no final do dia, o seu colaborador, o seu funcionário, é que vai fazer a continuidade da sua empresa, né? Exato. Você trouxe uma coisa super interessante que foi, eu estudei muito sobre, né? E você escreve vários livros, tem um aqui, gente, ó. Ui! Ó, esse aqui também. Aliás, para quem é iniciante, quer aprender como é que funciona, esse é um bom começo já dá para minimamente você começar a tatear as coisas, assim, porque já tá na prática e você consegue perceber o valor agregado e Aham. o porquê que você tá fazendo aquilo. O que você tem de novidade para contar pra gente sobre futuros para ajudar-nos a letramentos, digamos assim? Letramentos. Bom, ó, eu tô, no momento, tô estudando muito sobre IA. IA responsável, né? E principalmente agente AI, né? Como que esses agentes vão vão trabalhar com a gente, né? E assim, eu tô vislumbrando alguns futuros onde vou dar alguns exemplos, tá? No organograma da empresa, em vez de ter um líder lá, vai ter um agente de IA. Ele é um ponto de validação das coisas antes de chegar no gestor que toma a decisão. Por que não, né? Sim, Agora, para você ter um agente de IA dentro do seu organograma, como é que você vai ensinar a cultura organizacional para um agente de IA? Como é que você vai ensinar quais os comportamentos que são desejados e os que não são, para estimular que ele faça as coisas no compliance da empresa e não comece a alucinar com as coisas, né? Ou sim, fazer coisas fora. Tem alguns casos que a gente está vendo na indústria, alguns experimentos que estão sendo feitos, que começa a gerar respostas rebeldes da IA, quando ela sabe que vai ser desligada ou substituída. Então, tem algumas coisas acontecendo que a gente é meio imprevisível o comportamento que a IA vai ter sim. quando confrontado com uma situação. E aí eu entro, né? Agora eu vou dar uma viajada assim, mas se você entrar nas janelas de Johari, né? Não Sim, sei se você já lembra disso daí. Agora pensa nas janelas de Johari de uma IA, né? Se a gente nossa, não conseguir chegar na janela escura dele, que a gente não vê e ninguém vê, o que será que esse negócio está fazendo? Vai gerar uma Skynet, por exemplo? Então, exato. pode chegar nisso, tá? Você vê cara do Google falando isso, os caras grandes dos desenvolvimentos de tecnologia de IA, os caras têm um pouco de medo, os caras estão receosos, porque a hora que você abre a comporta, vai ter uns loucos em algum lugar do mundo que vão criar uns monstrinhos aí que a gente não sabe como eles vão se comportar. Isso a gente precisa cuidar muito, Sim, né? Mas eu estou estudando muito essa parte de como os agentes vão se integrar, como a gente vai moldar esses agentes para serem integrados dentro de uma organização culturalmente, em procedimentos, compliance, em tudo isso. É, entendendo também aonde que o futuro do emprego vai estar, porque sim, vai ter coisas que vão ser super automatizadas, mas tem coisas que nunca vão ser automatizadas, né? Então, sentimento, percepção, tomada de decisão. Como é que um agente de IA pode ser um accountable dentro de uma organização, né? Legalmente não pode, então como que isso vai funcionar? Então, assim, tem várias discussões que estão tendo, e eu tenho sorte também do meu ex-gestor da Microsoft, ele abriu uma empresa só disso, de IA, e nossa, está que trabalhando sensacional. todos esses temas Como é de que é o nome dele? o Alistair Liu Ô, Norris. Alistair, eu Depois quero você aqui, tá? Pra gente conversar sobre IA. eu passo para o pessoal depois, passo para vocês. Ele tem um canal no YouTube Que super legal sensacional. e vai trazendo um monte de discussão com um monte de especialista trazendo esses temas, né? E eu estou em contato com ele direto, também dou umas provocadas, mas e esse tema aí, ele traz uma pessoa, então é super legal essa relação. E eles estão com um projeto muito bacana nesse sentido, ajudando governos, inclusive, a Sensacional. elaborar qual que é a regulação de uma IA responsável, para tentar evitar que isso saia do controle, né? Mas
é embrionário ainda, tem muita coisa para aprender. Eu comecei a estudar isso ano passado, então, assim, ainda tenho muito para aprender. Já sei um pouquinho do que está acontecendo, mas acho que é super legal a gente estar antenado. Eles têm um programa, todo dia sai. Todo dia não, toda semana sai um novo episódio, então eles tentam trazer o que está de mais atual. É, é uma das maneiras que eu me mantenho Sim, ligado, e também usando inteligência artificial para me atualizar sobre inteligência artificial, né? Busque todos os artigos, o que são as últimas notícias, não sei o quê. Já faz por mim também. Então eu consigo ir acompanhando bastante coisa, mas a velocidade está espantosa, assim, não dá para acompanhar tudo na velocidade que a gente quer. Então eu vou focando em alguns nichos assim para ir indo, mas tem um mundo para aprender, e quem não entrou nesse mundo ainda, convido todos a entrarem, porque além de ser o futuro, ele é apaixonante mesmo, tá? É hum. muito legal e levanta muitas questões existenciais, inclusive. Ele é o futuro, mas no presente, né. E Já e que, pra né? e pra quem não assistiu ou para quem já assistiu, talvez a gente chegue naquele momento da Matrix, que a gente vai só colocar um negocinho aqui atrás, assim, ó, e vai falar: "Como pilotar um helicóptero". Trim, tá lá plugado na sua Exatamente. cabeça, né. Vamos pensar como é que foi a evolução da Microsoft, era um CD, aí, jovens que nunca viram isso, antigamente era disquete, depois era um CD que você colocava lá e rodava, e aí agora você não precisa fazer mais nada. É isso aí. Então veja como a gente já mudou. Porque essa Muito geração bom. sofreu aqui, porque a gente passou por tudo isso daí, tá bom? A gente teve que aprender como é que era instalar um Windows com 10 disquetes. Ah, acabou, Exatamente. põe o outro. Se você perdesse o tempo, você perdia tudo que você tinha feito. Exato. Isso era muito cruel. A única coisa que não muda, Adriana, é nosso tempo, porque esse a gente ainda Esse não não tem tem. diferente. Nosso tempo já tá aqui no final. Eu queria que você trouxesse naquela câmera suas considerações finais, óbvio, e deixasse um recado para a galera, olhando para a gestão de mudança, o que que você aconselharia para essa geração estudar um pouco mais, aonde que eles Uhum. poderiam fazer isso, e os seus canais de contatos para o pessoal, né, se contactar com você. Perfeito. Bom, queria primeiro agradecer, né, Dai, e todo o time aqui pelo convite. Super legal estar aqui, uma honra para mim. Acho que para o pessoal, né, de gestão de mudanças, principalmente, capacite-se, né? Vai atrás da informação. Informação tá aí, tem para todo canto, né? É saber as fontes certas onde procurar, trazer as informações que são mais atualizadas e mais relevantes para vocês. Mas estudem, pessoal. É um negócio que a gente não vai parar de aprender daqui para frente numa velocidade incrível, né? E às vezes a gente vai ter que desaprender muita coisa que a gente aprendeu também, que a gente já tem um preconceito, né? Então, tem essa capacidade, né? Essa capacidade chama-se Growth Mindset, né? Você pode ler Caroline Dwell, Del, acho que é, acho que é isso. e ela traz isso aí, né? Essa mentalidade de crescimento, acho que isso é importante, e ser um estudante para a vida inteira, né? Sempre queira aprender mais. A IA pode te ajudar muito a aprender, pode ser o seu tutor e o seu mentor, né, de educação, inclusive. Ah, mas eu vi esse conteúdo, não foi legal. Legal, faz o prompt de novo, até vir o conteúdo que você quer. Mas vai testando, vai explorando. Daqui a pouco você vai ficar bom nesse negócio e você vai junto, né, com a onda que vai vir. Mas se você ainda não entrou, convido vocês todos a entrarem, é o futuro, tá? Ah, a disrupção vai ser em 2 anos. Não, vai demorar um pouquinho, pessoal. Então tem tempo, tá? Mas não percam tempo, porque do jeito que as coisas estão avançando, quanto mais você demora, mais vai ficar difícil de aprender desde o começo, né? Então, qualquer coisa, meus contatos, meu e-mail, né? adrianferraz@gmail, ou no profissional, estou hoje na ProSci, aferraz@prosci.com, trabalhando aqui como Senior Client Solutions em Latam. Então, se quiser bater um papo, fazer um benchmark ou quer conhecer um pouquinho dos serviços, só entrar em contato, vou ter o maior prazer de conversar com vocês também. Sensacional. E para você que acompanhou com a gente, aprendeu bastante? Você entendeu onde a gente tem que ir? Gente, eu sempre falo, o futuro ainda é humano. Vai por mim que o futuro ainda é humano. Super quero te agradecer.
né? A gente sempre fala aqui no podcast que o tempo é a maior moeda de troca que a gente tem e acho que sempre vai ter. Sim. Então, super obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente hoje. E para você que ficou aqui com a gente até agora, deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inspire nele e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!